Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon, sou professor de filosofia no Instituto Federal de Brasília. Deixa eu pegar uma fotinho minha aqui para você saber quem eu sou. E essa é a primeira aula do curso de Inteligência Artificial na Educação. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o que é inteligência artificial de maneira geral, mas pontualmente discutir inteligência artificial generativa. O tema da aula de hoje é justamente apresentar essas distinções para você poder entender. Então, antes de tudo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse primeiro curso que eu estou fazendo aqui de inteligência artificial. E essa é a nossa primeira aula. Deixa eu botar aqui o cronograma para você ver o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai discutir durante esse mês de agosto. Então, eu fiz uma previsão aqui de 10 aulas. A primeira aula é essa aqui, que você está assistindo hoje. Ela está sendo publicada no YouTube no dia 1º de agosto. A ideia é discutir, apresentar, falar um pouco sobre o que é inteligência artificial generativa. Esse é o tema de hoje. Na aula 2, eu vou mostrar as principais ferramentas e técnicas de geração de conteúdo no contexto da educação, que é a nossa proposta no curso. Hoje mesmo ainda, nessa aula aqui, no final, vou mostrar um pouquinho como é que você acessa a ferramenta, acho que mais conhecida, mais lembrada das pessoas, que é o ChatGPT, mas no dia 3 a gente vai detalhar um pouco mais. Na aula 3, a aula do dia 8, eu vou falar especificamente como trabalhar com textos e tabelas, vou dar bastante exemplo de como fazer isso. Na aula 4, eu vou dar dicas de ferramentas para otimizar o trabalho com texto, então exemplos mais práticos de texto, coisas que você pode fazer na educação. Na aula 5, no dia 15, eu vou falar sobre como funciona a geração de imagem e dar exemplos como você pode utilizar. No dia 17, a ideia é trabalhar com ferramentas de áudio. No dia 22, na aula 7, então na aula do dia 17, aula 6, né? Na aula 7 do dia 22, eu vou falar do ponto de vista dos professores, como é que você pode utilizar a inteligência artificial para otimizar o seu tempo, para criar materiais de aula. Na aula 8, no dia 24, eu vou falar sobre o ponto de vista do estudante. Tudo que eu vou falar serve tanto para professor quanto para estudante, mas esse dia 22 é focado nos professores, o dia 24 focado nos estudantes. E as duas últimas aulas são uma reflexão mais ampla sobre, primeiro, quais são os benefícios e riscos, isso na aula 9, e na aula 10, a questão ética, pensar sobre a questão ética, como agir de forma ética, como agir de forma responsável, especialmente nesse campo do trabalho acadêmico, tá? Então, esse é o cronograma que a gente vai seguir aqui nesse curso, né, que eu vou trabalhar com vocês. E eu espero que você, aproveite. Se você tiver qualquer dúvida, as aulas são gravadas, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar o seu comentário no próprio vídeo, ou pode mandar um e-mail aqui para mim, e a gente vai conversando e eu vou nas aulas seguintes respondendo. Posso responder de você diretamente no comentário, no e-mail, mas de repente se for algo interessante eu trago na discussão mais ampla, tá bom? Então, bem, já comentei, vou só me apresentar um pouquinho melhor aqui. Meu nome é Marcos Ramon, sou professor de filosofia no Instituto Federal de Brasília. A minha graduação é em filosofia, mas eu fiz um mestrado em cultura e sociedade e doutorado em comunicação. E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fiz pesquisas sobre internet, mais especificamente sobre colaboração online. E aí eu comecei a me interessar sobre esse tema da tecnologia, e esse tema acabou se inserindo nas coisas que eu pesquiso, e recentemente eu tenho pesquisado, estudado, me interessado bastante por inteligência artificial. Eu deixo aqui três referências para você, né? Um é o meu site, que é o marcosramon.net, tem alguns textos, alguns materiais que eu produzo ali, materiais de aula também. Tem o canal no YouTube, que é o Conexão Filosófica. Se você está vendo esse vídeo, você já está no canal, e eu peço para você se inscrever, se não for o caso. E eu tenho um podcast chamado Ficções. É um podcast já bem antigo, tem mais de 500 episódios sobre filosofia, sobre o cotidiano. Então, se você gostar de ouvir podcast também, pode me acompanhar nesse lugar também, que é o Ficções. Tá bom? Então, a ideia da aula de hoje, como eu falei, como eu já apresentei aqui no cronograma, é discutir o que é inteligência artificial generativa, o que é IA em geral e especificamente essa que é a generativa, tá bom? Primeiro, eu quero mostrar um pouco, de pensar como é que foi a reação dos estudantes. Então, como é que os estudantes reagiram quando se começou a falar sobre inteligência artificial. Mais especificamente, eu acho que o ponto central é essa que vocês já devem ter ouvido falar, se já não usaram, que é o ChatGPT. Então, muita gente ouviu falar, no meu caso também foi esse, em novembro do ano passado, em novembro de 2022, que tinha essa ferramenta que permitia você gerar texto a partir de um comando, a partir de um pedido, ele gerava texto.
E aí, para os estudantes, pareceu uma coisa maravilhosa, porque agora eu posso fazer um pedido rapidamente, ele gera a minha redação, ele responde a questão que eu teria para fazer em sala de aula, então os estudantes reagiram assim. Os professores, de outro lado, reagiram dessa forma, um desespero total. Como é que eu vou saber agora se o estudante fez aquela questão ou não, se o texto é dele, como é que eu vou poder corrigir, como é que eu vou poder passar uma atividade. Então, de início, vem essas duas reações, uma muito entusiasmada, talvez até extremamente entusiasmada, e outra de desespero dos professores, também talvez exageradamente desespero, né? A minha ideia aqui é mostrar para você que não é nem um caso nem o outro, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Dá para a gente conviver com esses elementos aí. E aí, acho que uma reflexão interessante é por que a gente teme a tecnologia? Por que a gente fica assustado quando a gente vê uma ferramenta nova como essa e tudo? Isso sempre aconteceu em alguma medida, essa não é uma reflexão nova. E aí eu trago aqui, no exemplo da imagem que eu trago para você, desse desenho aí que eu fiz, a relação sobre como que a ciência ela é pensada há muito tempo, como o conhecimento é pensado há muito tempo. E aí você deve conhecer, deve lembrar do mito de Dédalo e Ícaro. Dédalo era vamos dizer, um protótipo do que seria um cientista. E o Dédalo, ele trabalhava na corte de um rei, que é o rei Minos, e ele, enfim, a história é grande, eu vou resumir só um ponto específico que interessa pra gente. Ele foi o responsável por criar o labirinto em que ficava preso o Minotauro. E o objetivo era que ninguém conseguisse escapar daquele labirinto. Mas um homem conseguiu entrar, né? Teseu, o nome do herói. Esse herói chamado Teseu conseguiu entrar no labirinto, conseguiu matar o Minotauro e conseguiu fugir. Ele fugiu com a ajuda da filha do próprio rei Minos, que é Ariadne, mas a ideia é que ninguém conseguisse fugir. Ele escapou do labirinto. Então, o Minos decide matar o Dédalo, porque aquele, de novo, né? O labirinto era para ser impossível de escapar. E o Dédalo, pensando em fugir junto com o filho dele, ele usa uma invenção que ele tinha acabado de criar, que são essas asas, né? Então eles sobem no alto ali da torre, do castelo, e eles vão fugir por cima, o castelo está cercado, eles vão fugir por cima voando. E ele avisa o filho dele, Ícaro, que era perigoso voar com essas asas, que eles não podiam ir muito alto, porque o calor do sol ia derreter né, a cera ali das asas, mas não podiam ir muito baixo também, porque a umidade do mar ia causar um efeito semelhante. Então eles tinham que voar numa distância média, digamos assim, numa altura média, numa altura média, até que eles encontrassem um lugar em segurança para poder parar. Mas o Ícaro não consegue fazer isso, é fantástico, é incrível, é uma potencialidade que era inimaginável, né? Poxa, eu posso voar agora, então ele começa a ir mais alto, e mais alto, e mais alto, e acontece o que o pai dele falou, a asa acaba derretendo, ele cai e ele morre naquele caminho. E essa história, ela é lembrada muitas vezes como metáfora do que é o próprio conhecimento, do que é a própria ciência. Às vezes a gente quer ir longe demais, a gente quer ir além daquilo que a gente deveria, e a gente pode acabar causando com isso a nossa própria destruição. Então, essa representação antiga mostra um pouco como a gente vê a tecnologia, como a gente vê o conhecimento. E com diversas tecnologias acontece a mesma coisa. Talvez você possa imaginar como é que foi a reação das pessoas quando surgiu, talvez, a calculadora. Então, né, as pessoas ficaram assustadas com a calculadora, o que ela podia fazer, como ela ia mexer com o conhecimento. Mas no próprio livro. O livro acho que é um exemplo interessante, né? Então, tem referência a ideias da antiguidade que remontam a isso, de que a palavra oral ela era forte, ela era importante, e que o livro é apresentado como um problema. Tem um texto já do Platão, em que ele fala sobre isso, né? Como ele vai discutir essa ideia de... Será que o livro ele ajuda a gente a potencializar a memória ou ele vai destruir a memória? Depois, se a gente pensar o próprio processo de impressão, né, a capacidade de a gente poder imprimir. Então, a prensa, né, Gutenberg, técnicas, né, de geração de livros de maneira mais rápida, aquilo começa a criar toda uma reflexão sobre como isso podia ser perigoso, porque antes os livros eram copiados manualmente. Então, esse processo ele era muito difícil. Então, ter um livro era uma coisa muito cara. Então, você só fazia livro daquilo que era realmente importante. E muitas pessoas ficaram preocupadas como você podia agora imprimir qualquer coisa. E você vai banalizar o conhecimento. Então, tá vendo como isso vai acontecendo de diversas formas no decorrer da história. Com a internet não foi diferente, né? Muita gente começou a ficar com medo da internet, o que ela podia fazer, o que ela podia gerar. A Wikipédia, quando ela surge, ela é um tema problemático no contexto educacional, porque as pessoas pensam, agora ninguém mais vai pesquisar direito, ninguém mais vai ter o cuidado de ler o texto e escrever, as pessoas vão copiar e colar,
Por muito tempo, essa ideia do copiar e colar era um grande problema, né, na escola e tal, em relação à internet. Depois, você percebe que as pessoas abriram mão disso, né? Não viram mais um grande problema no uso da Wikipédia, ou pelo menos não se falou mais tanto disso. E assim, várias coisas foram acontecendo. Hoje, o tema do momento, né, aquilo que a gente tem medo é a inteligência artificial. É a maneira como a inteligência artificial se coloca diante da gente e se coloca como algo que gera dúvidas, né? A gente olha para ela e fica com dúvida. O que é que vai acontecer? Como é que eu vou me comportar em relação a essas ferramentas quando a gente nem sabe direito, né, na verdade, o que elas são? Então, do ano passado para cá, muita gente começou a pesquisar aqui o conjunto de pesquisas no Google Trends nos últimos 12 meses, né? Quer dizer, do meio do ano passado, 2022, para agora, para 2023. Então, são pessoas pesquisando 2 termos, especificamente, né? Inteligência artificial, e eu fiz a comparação aqui com o ChatGPT. Inteligência artificial no sentido do tema em geral, e o ChatGPT como um tema particular, como uma ferramenta, né? Como um produto que você vai utilizar. E aqui você vai ver, em azul, as pesquisas sobre inteligência artificial, vê que até tem um pico aqui, né? Talvez no final do ano passado. Aí em janeiro fica um pouco estático, né? Dá uma subida, depois desce de novo. A pesquisa sobre o ChatGPT começa a subir um pouco antes. Ela sobe antes, aqui em janeiro já tem muita gente pesquisando. Ela vai só aumentando, tem um pico bem grande, agora está caindo. Então as pessoas estão diminuindo, na verdade, agora as pesquisas sobre esses assuntos. Mas percebe que tem muito mais pesquisas sobre a ferramenta do que sobre o que é inteligência artificial. E esse é um ponto que eu acho que é perigoso, que eu quero discutir com você aqui. Quando a gente quer entender muito, melhor. Quando a gente não quer entender muito, quando a gente quer usar a ferramenta. Então a gente usa o produto, mas a gente nem entende direito o que ele é, o que ele pode fazer. Isso vai gerar diferentes formas de compreender essas coisas, né? O ChatGPT que eu estou falando para você é essa ferramenta criada por uma empresa chamada OpenAI. Então, Open de aberto, então ela surge como uma empresa que tem essa proposta de ser aberta, de trabalhar com código aberto, de deixar, né, livre aquilo que ela está fazendo em relação à inteligência artificial, né? Em inglês AI, em português IA, né? Então, inteligência artificial. Então, é uma empresa que trabalha com isso e eles criaram vários produtos. Um desses produtos é o ChatGPT, não é o único produto que eles criaram. No site do próprio ChatGPT, você vai encontrar essas informações aqui iniciais. Eles vão dar alguns exemplos que você pode, clicando neles, já gerar essas respostas para você ver como funciona. Ele fala das capacidades que ele tem, né? Então, ele tem algumas capacidades aí que você pode utilizar, mas o mais importante que eu quero discutir com você nesse primeiro momento agora aqui são as limitações. Então, quais são as limitações? E é importante que eles dizem isso, não é uma coisa confusa, está lá. Tudo bem que nesse texto inicial que está em inglês, né? Algumas pessoas podem não dar atenção para isso, mas eu quero dizer que não é uma coisa que eles não sabem que acontece isso. Não, eles sabem. Então, pode gerar informação incorreta. Então, veja bem, você pode fazer uma pergunta ou pedir para ele gerar um texto, alguma coisa, e o resultado pode ser incorreto. Eles sabem disso. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Ele pode produzir um conteúdo enviesado. O que é esse viés que eles estão falando aqui que tem, né? O que é o viés? O viés é um tipo de preconceito, digamos assim, que está estabelecido naquele conjunto de materiais que ele tem, e ele vai reproduzir esse preconceito para a gente. É um conteúdo enviesado. Então, ele tem uma visão de mundo que ele vai reproduzir. Eu vou dar alguns exemplos, mas só para situar já você no que a gente está falando, imagina que o conjunto de textos, o conjunto de materiais com os quais o ChatGPT foi treinado, tem uma visão de mundo machista. Quando você pedir para ele criar um texto, é bem provável que ele reproduza essa visão de mundo. Ou ele tem uma visão de... aquele conjunto de materiais tem uma visão de mundo preconceituosa em relação a determinado grupo social. É possível que ele reproduza textos com esse mesmo viés. Porque ele não vai estar raciocinando para poder gerar isso, e a gente vai até discutir essa ideia do que é inteligência aqui nesse contexto. Mas só para você ter uma ideia, né? Isso é o conteúdo enviesado. E ele tem um conjunto limitado de conhecimento, na verdade, ele tem um conhecimento limitado sobre o mundo e eventos a partir de 2021. Ele foi treinado com uma base de dados até ali. Tem outras ferramentas que estão conectadas na internet e permitem fazer isso. Isso fica um pouco confuso, né? Porque para acessar o ChatGPT, você tem que estar conectado na internet.
Então, muitas pessoas pensam que se eu perguntar para ele uma coisa, ele pesquisa na internet e me dá a resposta. Não é assim. Não é igual o Google. Ele faz de outro jeito. Ele tem uma base de dados que ele vai, né, compilar. Eu vou já mostrar um exemplo aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acesso aqui. Só para mostrar para você e a gente volta já já o que a gente estava fazendo. Eu vou entrar aqui e eu vou te dar um exemplo como é que ele funciona. Então, essa é a tela aqui inicial do ChatGPT. Então, deixa eu só mostrar para você aqui. Ele vai mostrar duas versões. Uma versão que é a 3.5, que é a versão gratuita, que todo mundo pode utilizar. E tem esse GPT-4. O GPT-4, ele é pago. Quando eu tento clicar nele aqui para usar ele, ele vai dar uma mensagem para mim. Deixa eu... Aqui, tá vendo? Que é para eu fazer um upgrade. Então, eu fazendo esse upgrade, eu pagando, eu consigo acessar outros recursos, né? E aí sim, ele vai ter a conexão com a internet, ele vai ter plugins, ele vai me dar a oportunidade de fazer uma série de coisas que a versão comum não dá. A gente vai usar aqui a versão gratuita, que é a que você acessa normalmente no site. Qual site, né? Importante. É esse site aqui. chat.openai.com. Não precisa botar esse joguinho da velha ali no final, tá? Então, chat.openai.com. Você vai clicar, vai usar esse link aí e ele vai te levar para esse site. Você vai ter que fazer um login, se você nunca acessou, um login com uma conta sua do Google, da Microsoft, enfim. E é um login gratuito, você faz normal. De um lado da tela, ele vai mostrar aqui as suas pesquisas anteriores e do outro lado você tem aqui essa forma de interação. Como é que a gente interage com o ChatGPT, né? Como é que a gente faz para a gente conversar com esse chat, né? Com esse bot? Você vai usar esse espaço bem aqui, ó, enviar uma mensagem. Então, sabe aquele chat de banco ou alguma outra ferramenta que você entra e você faz uma pergunta e ele te dá uma resposta? É basicamente isso, né? Então, você vai clicar aqui nesse lugar. Eu vou clicar aqui nessa parte, enviar uma mensagem. E ele vai abrir uma caixinha de diálogo para eu poder escrever. Deixa eu mudar o meu teclado aqui, para não cobrir a tela. Pronto. Então, ele vai me dar um espaço para eu escrever. Eu vou fazer uma pergunta como se eu estivesse fazendo uma pergunta no Google, só para você entender como ele funciona. E eu quero mostrar para você depois que ele não é exatamente a mesma coisa, mas só para a gente entender como funciona. Vamos dizer que eu queira perguntar lá no Google como funciona inteligência artificial generativa. Então, vou fazer a pergunta aqui normalmente. Então, como funciona a inteligência artificial generativa? De novo, é uma pergunta que você poderia fazer no Google, eu vou fazer aqui. E ele vai gerar uma resposta para mim. E aí vê que ele começa a gerar a resposta bem rapidamente. Ele vai criando essa resposta e tem algumas opções aqui que eu posso utilizar. Eu posso, nesse momento que ele dá a resposta... Então, primeiro deixa eu ler a resposta dele, né? Então, ele fala: a inteligência artificial generativa é um tipo de modelo que utiliza algoritmos para criar novos dados, como texto, imagens ou até mesmo música, em vez de apenas realizar tarefas específicas. Ela é capaz de aprender padrões complexos dos dados de treinamento e, em seguida, gerar novas informações com base nesses padrões aprendidos. Um exemplo conhecido de IA generativa é o GPT-3, que é esse que a gente está usando, que é capaz de gerar texto em resposta a uma entrada fornecida pelo usuário. Esses modelos são treinados em grandes conjuntos de dados e são capazes de criar conteúdos realistas e criativos. Então, é um texto bem escrito, em língua portuguesa, não tem erros gramaticais. Aí, se tem erro de conteúdo é uma outra coisa, mas não tem erro gramatical, ele é um texto bem estruturado. Você pode pedir para ele mudar o tom do texto, enfim. Tem várias opções aqui quando você cria essa resposta. Uma coisa, eu posso pedir para ele regerar, né? Para ele criar uma outra versão dessa resposta para mim. Aqui eu posso copiar essa resposta para usar em outro lugar. E aqui na mãozinha para cima e mãozinha para baixo, eu consigo classificar a qualidade dessa resposta que ele deu, né? Eu tenho essas opções aí que ele me oferece, tá? Então, por exemplo, vou pedir para ele recriar. Ele vai criar uma nova versão dessa mesma resposta para mim. Então, pedir para ele recriar, ele vai gerar uma outra versão do mesmo conteúdo. Vê que ele já ficou um texto diferente, ele inseriu outros elementos, ele traz outros conhecimentos, e ele me pergunta se ficou melhor. Ele pergunta se ficou melhor ou pior. Então, eu posso dizer se ficou melhor, se ficou pior, ficou a mesma coisa. Eu posso não responder essa pergunta, não vou responder. Eu consigo aqui alternar entre as respostas. Aqui em cima, você vai ver que tem um 2 de 2, bem aqui. Esse 2 de 2 é que ele vai acumulando
as versões que eu criei. Então eu consigo aqui voltar para aquela anterior. Ó, a primeira versão, a segunda versão. E vou voltar lá para a primeira versão, que está mais sintética, né? Está mais simples. E aí, uma coisa que muita gente acha muito impressionante, eu quero mostrar isso para você, é como você consegue mudar o tom do texto. Eu vou pedir para ele reescrever esse mesmo texto, mas num formato de poesia, né? Então vamos ver como é que ele vai reagir nesse caso. Então, reescreva esse mesmo texto em formato de poesia. A gente vai discutir durante o curso técnicas de prompt. O que é um prompt? Deixa eu escrever bem aqui para você ver a palavra. Prompt, essa palavra aqui, ó, prompt, é isso que a gente está fazendo aqui, que é oferecer um comando. Então, esse comando que você faz, a gente chama de prompt. Então, o prompt é o comando que a gente faz e tem técnicas para você escrever o melhor comando possível para ele te dar a melhor resposta diante daquela situação que você quer. Eu estou fazendo de maneira bem rápida e simples para você entender como é que funciona a interação com o sistema, tá? Então, reescreva esse mesmo texto em forma de poesia. Então, olha só como é legal. Ele faz muito rápido e eu acho que isso é o mais impressionante de tudo. Para uma pessoa fazer isso, a gente consegue fazer? Consegue. A gente consegue gerar uma poesia que explica aquilo. Então ele fez aqui: no mundo de máquinas que sonham, surge a inteligência geradora, nas entranhas do código que assombra a arte de criar uma criatura. Gerar, criar como poeta, do nada, versos e imagens nascem. O GPT-3, a mente inquieta, com dados e padrões se fortalece. E aí, enfim, ele vai. E aí você pode pedir várias versões diferentes para ele escrever várias coisas, daí ele vai fazendo tudo isso que você tá vendo aqui que eu tô criando junto com você. Então, é uma ferramenta gratuita, como eu falei, essa é a ferramenta mais conhecida, que é o ChatGPT, que ajuda você a criar diversas coisas, desde textos, como a gente está fazendo, mudar o tom do texto, refazer ele, a gente pode criar tabelas, a gente pode revisar textos nossos, a gente pode fazer uma série de coisas. Do ponto de vista da educação, tem várias possibilidades. E isso, do jeito que ele faz aqui, como eu falei, né, criando tão rápido, fazendo um texto de maneira bem rápida e depois transformando ele numa outra linguagem, fazendo poesia e tudo, faz a gente questionar esse conceito mesmo do que é inteligência, como é que isso funciona, né? A gente pode pensar até mesmo que a gente nunca mais vai precisar escrever um texto. É muito impressionante isso. De novo, eu não sei se você já tinha usado, como eu mostrei aqui para você, foi a primeira vez que você acessou o ChatGPT, mas quando eu olho, eu fico bem impressionado, eu fiquei muito impressionado. Eu lembro muito que eu estava em sala de aula e no intervalo de uma aula para outra eu vi uma notícia falando sobre isso, eu tentei acessar, consegui, e eu voltei para outra aula e falei, gente, acho que acabou tudo, né? Não tem mais o que a gente fazer, mudou agora totalmente a maneira como a gente vai pensar a educação, porque para muitas ferramentas a gente teve um momento de um tempo, sabe assim? Teve um tempo que você ouviu muito falar sobre uma coisa que ia acontecer e depois essa coisa aconteceu. Um dia vai chegar a possibilidade de você fazer não sei o que e tal. E com o ChatGPT não foi assim. Ele rapidamente, quando eu ouvi falar dele, ele já estava disponível para usar. Ele não foi criado em 2023, ele já existia antes. Mas quando eu ouvi falar que existia, já dava para usar. Que foi como eu falei para você, em novembro de 2023. E ele rapidamente conseguiu angariar um número muito grande de usuários, né? Foram 100 milhões de usuários do ChatGPT em 2 meses. Então, muita gente usando muito rapidamente, tendo acesso a isso muito rapidamente. Eu acho que isso é o que mais impressiona. E faz a gente pensar, por exemplo, nesse caso específico do trabalho com texto, como é que ele fica? Né? Como é que a gente vai se relacionar com o texto a partir daí? É uma questão real, uma preocupação real. As pessoas ainda vão querer escrever, elas ainda vão se dedicar a escrever bem, a pensar sobre a escrita. Se tem uma ferramenta como aquela que eu acabei de mostrar para você, que faz texto tão rápido e que te dá uma solução tão imediata para aquilo que você precisa, ainda vai ter essa necessidade de saber escrever. Então essa é uma questão real. Eu acho que a gente não vai acabar com a escrita, que não vão acabar as pessoas que precisam escrever, ou as profissões que envolvem o texto. Eu acho que isso não acaba, eu acho que a gente precisa ressignificar elas, isso sim, porque essa ferramenta, de novo, não é uma coisa que no futuro vai mudar a vida de quem trabalha com texto, não, já está disponível agora. Como eu mostrei para você, eu fiz um login ali e você acessa agora. Você pode agora pausar essa aula, entrar lá, pesquisa, se você não memorizou lá o site, ou melhor, vou botar aqui de novo. Você vai entrar ali, chat.openai.com, você consegue usar agora.
Está disponível nesse momento, de graça para você utilizar. De graça também não sei até quando, né? Tem essa outra coisa. Mas essa ferramenta tá ali. E ela é uma ferramenta. De lá para cá surgiram várias outras que eu vou mostrando para você depois. Bem, o que eu acho que a gente não deve fazer? Porque a gente começa a ficar com medo, né? O que a gente não deve fazer? No caso da educação, pontualmente, do ponto de vista dos professores. Ameaçar, dizer quem usar ChatGPT vai tirar 0, eu vou descobrir, não pode, não sei o que e tal. Até tem formas de descobrir, eu vou mostrar durante o curso isso, né? Dá para você identificar um texto, muita gente fala assim, porque esse é um ponto interessante também. Se numa turma, 40 estudantes, você passa uma atividade para os estudantes lá. Eu quero que vocês façam um texto sobre... né, um tema lá que você está trabalhando em sala de aula, vamos dizer, eu quero que você faça um texto sobre a questão do desenvolvimento sustentável na lógica do consumo. E aí são 40 estudantes que você tem na turma. Se esses 40 estudantes pedirem para o ChatGPT escrever um texto sobre o desenvolvimento sustentável no contexto, né, do mundo do consumo, que quer que seja, ele vai gerar 40 textos diferentes. É muito diferente do Google, quando o estudante pesquisava para ter uma resposta, ele encontrava um texto e ele copiava e colava. E talvez o colega dele do lado copiasse e colasse o mesmo texto. Não acontece isso com o ChatGPT. São 40 pessoas pedindo a mesma coisa, mas ele vai gerar 40 textos diferentes. Ainda assim dá para descobrir se o texto foi feito pelo ChatGPT ou por qualquer outra ferramenta de IA? Dá para descobrir. Mas não é 100% garantido, enfim, tá? Então, mas é uma questão. Então, mas eu acho que ameaçar não é a melhor solução. E a outra é tentar desqualificar, também não funciona. Ficar dizendo não serve para nada, é perda de tempo, é muito ruim, a qualidade não presta, não sei o quê. Depende muito do que você está esperando. Como eu mostrei para você, ele funciona muito bem, ele funciona rápido. Naquele caso, a resposta dele estava correta sobre o que é inteligência artificial generativa. Ele conseguiu transformar um texto num parágrafo ali informativo, num texto com linguagem poética de maneira boa, né? Ficou um texto bom, uma poesia boa sobre aquilo que ele estava falando. Então ele consegue fazer muito rápido, mudar de estilo, né? De um estilo para o outro, de um gênero linguístico para o outro, funciona muito rápido. Então, não dá para dizer que não serve para nada, não dá para dizer que é perda de tempo. Então, não fazer isso, porque quando você faz isso, os estudantes vão testar, e é uma situação que está sendo cada vez mais comum. Vários estudantes já usam, já testam, e tem muitos professores que ainda não conhecem. É normal isso. Como eu falei, é muito rápido, não tem nenhum ano que essa ferramenta específica, que é o ChatGPT, se tornou pública. Então, é natural que várias pessoas não conheçam, não saibam o que é, que nunca tenham acessado, não tenham testado, não saibam o que dá para fazer, tenham desconfiança. Mas, do outro lado, muitos estudantes já estão usando. Então a gente tem que pensar sobre isso. Você está passando atividade para casa e ele está usando o ChatGPT para gerar a resposta. Tem gente usando para fazer TCC, para fazer dissertação de mestrado. Então, pode, não pode? Bem, eu vou discutir isso aqui no curso. Eu acho que muito da questão é como, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí, eu vou pular isso aqui por enquanto, vou trazer depois, né? Uma coisa que é importante para a gente pensar aqui. É inteligência mesmo, né? Isso que a gente acabou de ver lá o ChatGPT fazendo, que eu mostrei para você ele fazendo, mostrei ao vivo que você viu. Isso é inteligência, né? É inteligência igual à nossa inteligência? Então a gente tem que pensar primeiro o que é inteligência, né? Essa é uma reflexão para a gente entender. Inteligência, se a gente for pensar, pegar os estudos aí de neurociência que vão discutir o tema, envolve uma série de questões diferentes. Envolve, por exemplo, a gente pensar que inteligência envolve uma capacidade de aprendizado. E, como você viu no próprio conceito lá que já foi dado, a máquina, ela consegue aprender. Então, envolve uma capacidade de aprendizado. Envolve também raciocínio. O desenvolvimento de um raciocínio, que aí é um conceito muito mais amplo para a gente entrar, se ela raciocina ou não, é uma outra coisa. Envolve compreensão. Quando eu pedi para ele fazer em formato de poesia, ele entendeu o que eu pedi. Ele conseguiu compreender qual foi o comando que eu ofereci para ele ali. Mas envolve também, por exemplo, o conceito de inteligência, né? Envolve, por exemplo, também aprender verdades. Compreender é uma coisa, né? Mas aprender verdades é outra coisa. E aí já começa a ficar complicado, porque será que o ChatGPT consegue separar o que é verdade do que é mentira? Será que ele consegue entender, né? E aí junta uma outra coisa aqui, ó. Junto com aprender verdades, tem separar fatos, entender, né, a diferença entre um fato e uma crença.
eu posso acreditar numa coisa, e aí tudo bem, né? Mas uma outra coisa é um fato. Será que ele consegue separar isso, né? Uma coisa da outra? Então, esses são alguns elementos, tem muito mais no que envolve inteligência. Então, a inteligência mesmo, é realmente inteligência mesmo? Então, eu já vou dizer para você que eu entendo que não. Eu até sugiro aqui uma referência importante, que é um autor que chama Howard Gardner. Howard Gardner. Ele vai discutir... Desculpa, escrevi errado aqui. Gardner. Ele vai discutir uma coisa que ele chama de múltiplas inteligências. Ele vai trabalhar essa ideia de que o conceito de inteligência ele não é uma coisa só. A gente tem múltiplas inteligências. E nos livros dele ele vai apresentar essa discussão, essa reflexão sobre o que são múltiplas inteligências. Então, se são múltiplas inteligências, ela se manifesta de diversas maneiras. Isso que a máquina faz não é inteligência dessa maneira como a gente entende inteligência. Não é exatamente a mesma coisa. Então, o que é? Como é que funciona a inteligência artificial generativa? Primeira coisa que eu acho que é importante é a gente separar a inteligência artificial dessa que a gente vê nos filmes. Essa que a gente usa, né? Essa que eu usei para você, mostrando para você, é inteligência artificial generativa. Essa aqui do ChatGPT. Ela é uma IA, ela não é todo tipo de IA. Ela é uma IA generativa. Então, tem várias formas da gente pensar a inteligência artificial. Uma delas é essa que gera esse tipo de conteúdo, né, como eu mostrei para você. Mas não é o único modelo aí que tem. Então, como funciona essa IA generativa? Primeiro, deixa eu abrir um espaço aqui, só para a gente falar sobre como é que funciona a IA em geral. Então, como é que funciona a IA? Como é que funciona a inteligência artificial? Né? Como é que é o procedimento dela? Primeiro, a inteligência artificial, a gente pode dizer... Eu vou botar um conceito bem aqui. A inteligência artificial é parte de uma ciência computacional que procura executar tarefas que exigem inteligência humana. Então, é um conceito que eu pensei aqui para a gente discutir. Então, vamos pensar ele por partes aqui. Né? A primeira coisa, ela é parte de uma ciência computacional que quer fazer uma coisa específica. Ela quer executar tarefas. Que tarefas? Qualquer tarefa não. Tarefas que exigem inteligência humana. Então, ela procura fazer coisas que a inteligência humana faria. Tá? Então, vamos pensar dessa forma. Então, é uma ciência computacional que quer executar tarefas que exigem inteligência humana. Por exemplo, o quê? Né? Que tipo de exemplo que a gente tem aí para falar sobre isso? Tem alguns exemplos aqui que eu acho que você já vai identificar e são interessantes para você perceber que está no nosso dia já, né? No dia a dia. Então, reconhecimento de fala e imagem. Reconhecimento de fala e imagem. É IA que faz isso. Aqui no prédio que eu moro, tem um sistema de entrada lá na portaria que eles botaram uma telinha, você mostra lá o seu rosto e abre a porta. Eu não cadastrei meu rosto, não. Eu não acho isso muito seguro, mas tudo bem. Tem a ferramenta lá. Você aparece, mostra o rosto, ele abre a portaria para você. Isso é IA que faz. Reconhece, né, o rosto e funciona. O reconhecimento de fala tá nesses assistentes de voz. Então, por exemplo, a Alexa, que muita gente tem, que eu também não acho nada seguro, mas muita gente tem esse, né, tipo um espião dentro de casa lá. Então, tá lá ligado direto, ouvindo sua voz, reconhecendo padrão de fala, de voz e atendendo demandas. O do Google também, né, o Google Assistente, que ele pode parecer menos complicado ali, né, do que a Alexa, porque não é um dispositivo que está ligado dentro da sua casa o tempo todo, mas, né, o seu celular está ali ligado com você está andando com ele o tempo todo também, então o Google Assistente é um outro exemplo, né, dessa mesma ferramenta de reconhecimento de fala e voz. Então, esse é um exemplo já que a gente tem no dia a dia. Outro exemplo, tomada de decisão. Então, ela vai trabalhar com tomadas, né, tomada de decisão. Você fala, tá, mas onde é que vai ter uma tomada de decisão? Onde é que eu vou ver isso, né, funcionando? Então, por exemplo, você já deve ter visto carros autônomos. Visto assim, né? Eu só vi na televisão, nunca vi de verdade na minha frente, mas já existem, né, carros autônomos. Então, fazem tomada de decisão. Então, o carro autônomo é um exemplo, mas essa tecnologia está presente em outros dispositivos, em outros veículos, né? Então, pensa um avião, por exemplo. Um avião desses que a gente anda, né? Que a gente viaja de uma cidade para outra. O piloto do avião,
ele não tá segurando o manche ali e pilotando o avião o tempo todo. Durante boa parte do tempo, o avião tá voando sozinho. Sozinho, assim, como, né? Ele tá usando tecnologia, entre essa tecnologia a gente tem inteligência artificial, envolvendo, inclusive, tomada de decisões na situação tal, né? Porque, basicamente, a ideia de tomar a decisão é, se acontecer isso, então você deve fazer aquilo. Então, a máquina é programada para identificar determinados padrões e tomar decisões, né? E são exemplos ali de onde está essa inteligência artificial. Outro exemplo, que eu acho que é até mais interessante para a gente pensar, os algoritmos de redes sociais. Quando você está usando qualquer serviço de rede social, qualquer um deles, né, que você está utilizando, você está trabalhando com esse tipo de algoritmo. Você acessa o Instagram e você faz uma pesquisa lá. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a fazer yoga durante a pandemia. E aí eu comecei a pesquisar yoga lá no Instagram, né, para ver pessoas que davam aula de yoga, pesquisa de postura de yoga, e aí começou a aparecer propaganda de bloco de yoga, propaganda de tapete de yoga, um monte de gente que faz curso, né, e vende curso, né, começa tudo a aparecer por ali. Esse algoritmo, ele é um exemplo de IA. É uma inteligência artificial que vai mapear o seu comportamento nas redes sociais, vai identificar padrões, e ele vai começar a te indicar coisas que são do seu interesse, que em tese são do seu interesse. E de fato, né, eu tava pesquisando de yoga, era legal saber um pouco mais sobre yoga. Mas às vezes você pesquisa uma coisa muito eventualmente, ele começa a te mostrar muito aquilo, e aquilo fica meio chato, né, mas... E é de novo essa coisa da inteligência, né, ele tá agindo de maneira automática. O sistema está agindo de maneira automática para te dar uma resposta para aquilo que você precisa. Então, nem sempre ele vai ser inteligente o suficiente, mas boa parte das vezes ele é bem inteligente, ele entende o que você precisa. Você está pesquisando, você está querendo comprar um celular novo, você começa a pesquisar sobre celular, ele começa a te mostrar promoções em várias lojas, descontos, né, não sei o que e tal. Talvez aquilo te ajude. A ideia é que aquilo te ajude, mas obviamente que por trás disso tem o interesse dessas empresas que querem vender seus produtos, não estão fazendo aquilo porque eles são bonzinhos, né? Então, na verdade, tem um outro interesse aí. E isso traz uma série de consequências na vida das pessoas, né? Mas eu vi um caso de uma menina, uma adolescente, que estava desconfiada que ela estava grávida, de fato ela estava, e os pais dela acabaram, entre aspas, descobrindo primeiro que ela. Eles compartilhavam o mesmo computador em casa. Ela começou a fazer pesquisas sobre gravidez em adolescência, como saber se estou grávida, não sei o que, várias, né, coisas nesse sentido assim. E começou a aparecer propaganda, quando os pais dela entravam no computador, começou a aparecer propaganda de fralda, de teste de gravidez, de não sei o que e tal. E eles começaram a se perguntar quem é que tá pesquisando isso, e, obviamente, né, não era, eles sabiam, não era nem o pai, não era nem a mãe, então... Era a filha, foram conversar com ela e fizeram o teste, de fato ela estava grávida. Então eles intuíram que ela estava grávida não pelo comportamento dela no dia a dia, mas pelo uso dela do computador que era compartilhado com todo mundo ali. Então a inteligência artificial está nessas coisas que a gente usa sempre, né? Tá em tudo que a gente já utiliza. Então ela aparece ali em todas essas coisas do nosso dia a dia. Então não é uma coisa muito estranha, é uma coisa que, né, a gente já compartilha há muito tempo. Tem uma história, né, por trás disso. Eu acho que talvez não é a questão mais importante para a gente pensar toda essa história, né, da IA e tal. Mas a IA, ela... Deixa eu puxar uma setinha aqui para baixo. Só para a gente continuar, vou mudar aqui a cor. Então a IA, ela vai começar a ser desenvolvida na década de 40 nos Estados Unidos. Então ela começa a ser... né, pensada a partir dali, mas o termo mesmo surge em 1956. Né? Esse termo é criado na década de 50 e os pesquisadores da época estavam, né, tentando entender o que era, como utilizar essa metodologia, né, como realizar tarefas utilizando IA. E aí, é um outro exemplo, acho que é legal que eu não mencionei aqui, né, onde tem IA muito presente, que a gente vê ela no dia a dia da gente, são nos jogos. Então, se a gente pensar... Ops, fugiu aqui, tá aqui. Os jogos de videogame mesmo, né? Então, esses jogos de videogame usam IA. Você percebe, por exemplo, que tem jogo que se adapta ao seu ritmo de jogo, né? Adapta a dificuldade, né? Então, você está vendo ali uma implementação da IA no dia a dia. Eu digo isso porque, quando ele começa a ser desenvolvido, um exemplo
que as pessoas tentam identificar e treinar é justamente no campo dos jogos, né? Mas a ideia era avançar para outras coisas, né? Outras coisas mais específicas. Então a IA tem essa origem, né? E ela se desenvolve em vários contextos específicos. A IA generativa, como eu comentei com você, ela tem esse outro contexto, né? Que vou usar a resposta do próprio ChatGPT, que eu acho que ela está melhor do que a que eu posso escrever aqui, né? Então vou voltar aqui para a resposta que ele deu. A IA generativa, ela vai ter esse contexto de trabalhar com um algoritmo que vai criar novos dados, né? Como ela diz aqui, é um algoritmo que vai criar novos dados, né? Como texto, imagem ou até música, em vez de apenas realizar tarefas específicas. Vai aprender com padrões e esses padrões ela vai repetir, treinado em grandes conjuntos de dados. Isso é importante, né? Que eu vou mostrar para você esse processo do como funciona a IA. Então, como é que funciona Vamos pensar no exemplo do ChatGPT, né? Para a gente poder situar. O primeiro GPT, né? Ele surgiu em 2008, né? Então, a primeira versão do ChatGPT surgiu em 2008. E ele foi treinado com um conjunto de 7.000 livros. Eles treinaram manualmente, inseriram esses livros ali, né, para poder ver o que ele funciona. Ver como é que eles podiam treinar, né? Então, eles treinaram o ChatGPT utilizando essa base de dados. E fazendo essa base de dados, né, funcionar dentro do sistema, eles conseguiam gerar outros conteúdos, misturando eles, né? Eu vou mostrar para você, né, como é que funciona isso, tá? Já já eu vou explicar para você qual é a ideia. Então, o que é GPT, né? Também é importante dizer isso, né? O que significa GPT? Significa um transformador, é uma sigla em inglês, obviamente, né? Mas é um transformador generativo pré-treinado. Então, transformador GPT, transformador generativo pré-treinado. Pré-treinado com o quê? Com essa base de dados, no caso do primeiro, 7.000 livros. O GPT-3, que é esse que eu mostrei para você, e que você pode usar gratuitamente, que é o de 2022, ele já foi treinado com 45 terabytes de dados. Que dados são esses? A Wikipédia todinha, e aí pensa só, muita coisa, né? Então, toda a Wikipédia e 2 bases de dados. Uma que chama Common Crawl, que é uma base de dados que rastreia a internet e captura informações da internet, e uma outra que chama WebText, que foi criada pela própria OpenAI. Como assim captura a internet? O que significa isso, né? O que essas bases de dados fazem? Elas vão passando é um robô que vai passando pelos sites, ele vai indo de link em link, sabe? A ideia do hiperlink é uma ideia que no começo da internet era muito inovadora, né? Você pensar que você está num site, esse site tem um link que você clica e te leva para outro site, que tem vários links, você clica nele, vai para outro site, né? Então, o que o Common Crawl faz é isso. Ele parte de um site, né? Tem um link, aí ele clica nesse link e vai para outro site, aí desse site ele vai para um outro, e vários sites têm vários links, então ele vai ampliando isso rapidamente. E ele vai capturando esse conteúdo, ele vai salvando esse conteúdo. Que conteúdo é esse? Tudo que está na internet, e que está público lá, e que pode ser rastreado. O que não pode ser rastreado pelo Common Crawl? Alguma coisa que você indicou. Se você entrar no site, pesquisa aí, né? Você pode pesquisar na internet. Se você entrar no site, eles dizem lá, é um projeto de código aberto, né? E eles dizem lá que você pode... Como que você faz, né? Você tem que criar um arquivo dentro do código do seu site para impedir que ele faça o rastreamento. Basicamente é assim que ele vai impedir. A maior parte dos sites não tem isso, então ele pega todo o conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho um blog. O conteúdo do meu blog certamente já foi rastreado por essas ferramentas e ele pode ajudar a compor respostas lá no ChatGPT. Então, toda a internet, os comentários que a gente escreveu, né, no fórum, no Twitter, tudo, né? Tudo que está na internet público está nessas ferramentas. E ele funciona com uma coisa que a gente chama de tokens. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas só para mostrar para você, são 499 bilhões de tokens no ChatGPT 3. Lembra que a OpenAI era open, então ela era, né, deixava aberto os dados e isso estava divulgado. Agora não está mais tanto assim. E o que é um token? Ele funciona como uma divisão em cada palavra, vírgula, espaço, ponto, tudo. Então, eu vou usar uma palavra aqui como exemplo, né? Na palavra vermelho tem 3 tokens, não é a sílaba exatamente, né? Mas ele tem 3 tokens, eles estão numerados aqui com o token que ele é mesmo, né, numerado. Toda vez que aparecer a palavra vermelho, ele vai gastar 3 tokens. Ou quando aparecer parte dessas palavras, vai gastar o token equivalente. Isso é importante porque ele tem um limite, né?
quando você usa aqui o ChatGPT, ele não gera uma resposta infinita. Ele tem uma quantidade de espaço para gerar a resposta. O ChatGPT 4 tem uma resposta maior, porque ele é pago, e vários serviços usam essa medida dos tokens para poder cobrar. Então, quando eles cobram para você, eles cobram pela quantidade de tokens que você vai utilizar. E junto com os tokens, tem os parâmetros. São 175 bilhões de parâmetros que eles vão utilizar. No caso, o GPT-3. Então, o que é um parâmetro? Eu botei essa frase aqui só para a gente poder entender. Essa frase está repetida aqui nas duas colunas, né? A inteligência artificial está transformando o trabalho. Né? Então, está repetida nas duas. O ChatGPT, ele vai funcionar com essa base de dados, é como se ele fosse um sistema meramente probabilístico. Então, ele pega uma palavra, vou só um exemplo aqui, ele pega a palavra no sentido de que é a primeira palavra, tá? Não é a palavra que não faz sentido. Pega uma palavra. Ele vai entender que ele pode combinar essa palavra com outras. E infinitas aqui, né? Infinitas não, muitas. Ele vai entender que ele pode combinar essa aqui com mais outras, essa aqui com outras, e ele vai pensando essas combinações. Né? Elas vão se ramificando em muitas combinações possíveis. E o que o ChatGPT vai fazer é escolher qual é a melhor combinação. Vamos pensar assim. Vamos dizer que a melhor combinação aqui para esse texto que eu quero é essa aqui. A melhor combinação é essa aqui. Então, ele vai criar uma frase utilizando essas palavras aqui. Ele vai pegar a primeira palavra, aí ele vai combinar com essa terceira, vai combinar com a oitava, com a décima, ele vai combinando elas. Ele vai escolher a combinação que faz sentido, porque ele foi treinado assim. Então, por exemplo, ele não vai fazer essa combinação aqui. A artificial inteligência está transformando trabalho. Ele não vai fazer isso, porque ele foi treinado para entender que essa não é a linguagem natural. Então, ele vai escolher a melhor combinação para poder organizar aquilo que ele é. Então, é assim que ele funciona. Então, de novo, pensando naquela ideia de inteligência, ele não está pensando para gerar a resposta. Dependendo do que você perguntar, ele vai ter um contexto da sua pergunta. Eu estou perguntando sobre inteligência artificial. Então, ele vai separar na base de dados dele tudo aquilo que ele entende que tem a ver com inteligência artificial. Vamos dizer que nesse meu exemplo aqui, a partir do 2, fossem coisas que não tem nada a ver com inteligência artificial. Então, ele vai excluir essa parte. Ele vai jogar isso aqui tudo fora. Mas essa outra parte aqui tem a ver. Então, ele vai seguir por esse caminho. É assim que ele vai funcionar. Então, ele separa tudo que não tem a ver, deixa o que tem a ver, e naquilo que está dentro do contexto, ele começa a combinar aqueles tokens para gerar as palavras e organizar os parâmetros. Então, por isso que ele é super rápido, e por isso também que ele pode errar. Esse é um ponto importante para eu mostrar para você. Ele pode errar, ele pode cometer erros. O ChatGPT 4, a gente não sabe. Ele não é mais tão open, né? A Microsoft entrou com dinheiro e aí a empresa agora não deixa abertos os dados. Então, quantos tokens são, quantos parâmetros são, a gente não sabe mais. Se pensa em termos de trilhões, né? Então, enfim, uma coisa gigantesca, a gente não tem a menor ideia concreta mesmo. E aí, para avançar um pouquinho e terminar essa aula de hoje, que está ficando bem grande, eu vou trazer 3 visões aqui de mundo sobre isso, né? Um exemplo que eu acho legal é um exemplo do Isaac Asimov. Tem um vídeo, você pesquisa no Google, assim, Isaac Asimov, né, que é aqui o nome dele, né, que é um escritor de ficção científica, escreveu vários livros bem famosos nessa área. E você pesquisar Isaac Asimov na internet, você vai achar um vídeo dele, que é uma entrevista, no final dos anos 80, em que alguém pergunta para ele como é que vai ser esse futuro com a internet? A internet aberta estava surgindo, como é que vai ser o futuro com a internet? E ele começa a falar sobre isso. E é um vídeo muito interessante, porque ele vai falar que o que vai acontecer provavelmente é a personalização da aprendizagem. A gente vai viver num mundo em que a gente vai ter a personalização. Cada pessoa vai poder aprender da sua forma, do seu jeito, no seu tempo, com aquilo que tem interesse. E hoje, a IA pode ser o caminho para permitir isso. Quando ele fala, ele nem está pensando em inteligência artificial. Ele está pensando na internet mesmo. Os exemplos que ele vai dar são exemplos da pesquisa comum na internet. Mas mais do que isso, hoje acho que a gente chegou mais perto dessa visão, né, que ele está trazendo. Um outro caminho que eu acho que é importante é de pensar nos riscos, né? O Jaron Lanier é um pesquisador de tecnologia que ele vai dizer que, para além daquelas visões de mundo muito apocalípticas, de que a IA vai adquirir consciência e ela vai, né, criar robôs, máquinas que vão destruir a humanidade, ele acha que não, que
que isso não vai acontecer, mas que tem um risco sim. O risco é a gente ficar insano, a gente ficar muito dependente da inteligência artificial para responder qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. E a minha ideia ao pensar na educação não é isso. Não é tornar o estudante totalmente dependente da IA para fazer qualquer tarefa e não saber mais escrever nada. E nem tornar quem é professora, quem é professor dependente ao ponto de você não conseguir mais criar uma tarefa sem ter acesso da IA. Né? E é isso que ele está falando sobre ficar insano. Então, é pensar como a gente pode usar com parcimônia, com cuidado, pensando em otimizar o nosso tempo de trabalho. E um outro caminho que eu acho que é importante pensar é o caminho dessa ideia do quantitativo de informação. A IA, a gente já tem muita informação na internet. Com a inteligência artificial, a gente vai ter mais informação sendo gerada. E aí a gente vai pensar, mas é problemático, a gente tem muito conhecimento gerado, a gente não consegue lidar com ele direito, isso é verdade. Mas aí o problema talvez não seja a quantidade de informação em si, mas é o fato de que a gente não tem filtro. A gente não sabe como utilizar, a gente não sabe quando utilizar, a gente não sabe em que momento. Então, aprender, e a proposta desse curso tem um pouco a ver com isso, aprender a utilizar a IA vai ajudar a gente a fortalecer essa maneira como a gente entende o próprio conhecimento dela. Tá? Então, eu queria trazer essas 3 visões aqui, depois eu volto para outros aspectos, né, que a gente vai trabalhar. E aí eu vou pedir para você, se você tiver um tempinho em algum momento, né, agora no final, terminar aqui a aula, você acessar essa pesquisa e você vai responder algumas questões para mim. Você vai acessar esse site que está aqui, joinpd, né, joinpd.com. Quando você entrar, ele vai pedir um código, que é esse que está aqui na tela. Você vai botar lá KYIEAO. Não tem espaço aqui, é só para facilitar, né? Você bota esse conjunto de palavras e vão aparecer algumas perguntas para você responder. Eu vou mostrar aqui como funciona, só para você poder entender, né? Eu vou entrar aqui, deixa eu abrir aqui o navegador e eu vou trocar ali. Só para você ver como funciona. E a ideia é que eu vou poder trazer nas outras aulas mais para o futuro, eu trago o resultado dessa pesquisa, tá? Se você puder participar, vai ser legal. Então, você vai digitar aquele link que eu coloquei para você, joinpd.com, vou voltar lá de novo para você poder olhar. E quando você vai entrar, ele vai aparecer essa tela e vai pedir o código. O código são essas letras que eu botei ali, né? Você vai botar KYIEAO. E aí ele já vai direto entrar dentro do site com a pesquisa. Ele vai perguntar como é que você está se sentindo. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de a gente ver. Ele vai perguntar como é que você está se sentindo. Você pode marcar ou pular, né? Vou botar aqui, marquei. Como é que eu estou me sentindo? E ele vai mostrar as perguntas. Então, eu vou mostrar aqui umas 2 só para você ver como é que funciona, né? Então, por exemplo, qual é o seu sentimento em relação ao desenvolvimento da IA? Aí, ele está pedindo para você mover o ícone. Então, tá vendo esse ícone bem aqui assim, ó? Você vai botar ele mais perto do Charlie Brown, que representa como é que você está se sentindo. Eu tô neutro, né? Eu tô desesperado, eu tô muito feliz. Então, né? Você vai botar aí aquilo que representa como é que você está se sentindo no momento, tá? Então, essa é uma pergunta. E aí aqui você vai ter a opção de passar as perguntas. Dependendo se você estiver usando o celular no computador, o layout fica um pouquinho diferente, né? Às vezes para passar o slide aqui, às vezes aqui, mas só para você saber que a ideia é você vai passando o slide no seu tempo, né? No seu ritmo. Então, passei o slide para outra pergunta. Ele tem outra questão para mim. Então, a questão é, como você vê o futuro com o uso da IA? 1 menos provável, 4 mais provável. Você vai botar 1 onde você acha que é menos provável, 4 onde você acha que é mais provável. Enfim, você vai assim até o fim. Só de você posicionar as coisas e avançando, você está respondendo a enquete. Tá bom? Então, é isso por hoje. Espero para você responder a enquete. Vou deixar de novo aqui um pouquinho na tela para você poder anotar aí. joinpd.com, KYIEAO. Certo? E aí você vai respondendo as questões lá e depois, em outras aulas mais para frente, eu trago o resultado da pesquisa para a gente conversar sobre esse tema mais um pouquinho, tá? Então, obrigado demais você que me acompanhou aqui nessa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente vai voltar a discutir outros temas, né? Outras coisas relacionadas ao que a gente já falou hoje. A ideia hoje era que você entender como funciona a IA generativa. Lembrando, né? Vou voltar aqui o cronograma rapidinho, que a aula 2... eu vou falar das principais ferramentas e técnicas de geração de conteúdo focado na educação. Então, a gente vai ser um pouquinho mais prático, né? Para você poder entender como é que funciona. Mas era isso. Achei importante ter essa primeira aula com uma reflexão mais ampla sobre o que a gente está falando. Convido você a acessar os materiais que eu sugeri antes. Obrigado demais pela sua presença. Até mais. Tchau.